Pessoal, hoje a nossa aula do dia 1º de abril de 2020, nós vamos falar sobre os tipos de poluição, né, conforme a nossa ementa aí. Para falar dos tipos de poluição, a gente vai falar sobre depreciação ambiental. Né? Entender o que seria depreciação. Depreciação é desvalorização, né? Sem preço, sem valor. Então, é quando os recursos naturais são tratados de forma desvalorizada, certo? E conforme o processo de depreciação, ocorre o processo de degradação, a gente vai ver mais à frente. Só que a degradação, ela incorpora os processos de alterações ecológicas e dos serviços ecossistêmicos, né, provenientes dos recursos naturais. Então, a depreciação e a degradação ambiental, ela ocorre conforme as ações antrópicas, como nós já vimos aí durante o decorrer da disciplina. Então, esse modelo econômico que a gente vive ou está vivendo, e ele está passando por esse processo de transição aí também, ele ocorre a degradação e a depreciação ambiental, principalmente pelas causas do crescimento populacional, né, atividade industrial expressiva, que a partir da Revolução Industrial acelerou-se todos esses processos e começaram a acontecer de forma bem impactante a poluição dos recursos naturais, dos compartimentos ambientais, certo? A questão da agricultura, da pecuária, que tem a ver com o uso e ocupação do solo e as técnicas utilizadas, que a gente já viu também algumas técnicas conservacionistas para todos os tipos de cultivo e que se relacionam aí com a nossa alimentação, a demanda alimentícia da sociedade. Então, quanto mais cresce, né, quanto maior a densidade demográfica, maior a necessidade aí dos processos produtivos, bem como mineração e a demanda energética. Nós vimos aí também algumas questões aí de tecnologias, né, verdes, sustentáveis, tecnologias inteligentes, que se relacionam aí com os impactos ambientais. Então, para que não ocorra a depreciação nem a degradação ambiental, né, que desenvolve esses processos aí de ordem física, química, biológica e até mesmo mecânica do ambiente, do ecossistema, é importante a gente lembrar que todas essas tecnologias ou técnicas ou medidas, elas podem reduzir essas causas aí das ações antrópicas. Esse link que eu estou colocando aí para vocês, A História das Coisas, é um link de um vídeo que tenho no YouTube, que, embora ele seja de 2008, ele traz para a gente um modelo econômico, né, proveniente aí dos países desenvolvidos e que os países em desenvolvimento ou emergentes copiam ou estão copiando ou copiam parte dele para os processos econômicos todos. E esse link é bem interessante, eu gosto de passar ele, eu sempre passo para as minhas turmas esse vídeo, ele é bem legal, ele fala sobre os líderes, né, do capitalismo, o modelo de consumo que esse capitalismo, que não tem o mindset sustentável, traz, né, as incorporações, as formas de trabalho, a questão da toxicidade das indústrias, certo? Nós vamos falar mais na frente. Então, não é um consumo sustentável, não é um consumo consciente. Eu quero realmente que vocês vejam esse vídeo, tá? A História das Coisas, é muito legal. Mas vamos continuar aqui. Então, nós vamos estudar os tipos de poluição, tá? Atmosférica, hídrica, edáfica, né, que é de solo, a poluição térmica, que se relaciona com a inversão térmica, a poluição sonora e visual. Lembrando que poluição é diferente de contaminação também, tá? É uma outra terminologia que às vezes se assemelha, se confunde, mas é diferente, né? Por quê? Porque a poluição são essas alterações ecológicas no ecossistema
nas funções ambientais, como a gente vem falando. E a contaminação, que a gente não vai aprofundar, só para a gente entender, ela tem a presença de patógenos, né? Então, patogenicidade, tá? Que são as ações dos micro-organismos aí, que trazem aí vários tipos de doenças também. Em relação à poluição atmosférica, nós temos aí o smog, né, que é essa massa escura, densa, poluente, é um termo técnico utilizado para poluição atmosférica. Os gases de efeito estufa que a gente vem estudando, tem o dióxido de carbono, tem o óxido nitroso, que é responsável pela chuva ácida também, com o sulfúrico, sulfídrico, tá? Os CFCs, que são os gases clorofluorcarbonetos, né, chamados de CFCs. Antigamente, alguns materiais eram utilizados com bastante intensidade, esses gases, como refrigeradores, ar-condicionado, até mesmo os desodorantes, que hoje quase não se tem fabricado utilizando esses gases, né, devido ao desenvolvimento e melhoramento dos processos produtivos industriais, mas ainda se tem. Então, por isso que se opta aí por materiais que tenham menor gasto de energia, porque dentro disso está também a questão da redução da poluição atmosférica por esses gases. E o material particulado, gente, são partículas e micropartículas que ficam em suspensão, que até se relacionam com o smog, né? Porque são materiais que não são absorvidos pelos ciclos biogeoquímicos, eles ficam em suspensão porque eles não degradam, não reagem, né? Eles ficam acumulados aí na atmosfera. Por exemplo, uma indústria de cerâmica, né? Ela emite esse material particulado, eles utilizam até um filtro de manga, que é chamado, para retirar assim, parte significativa desse material particulado, mas não tira totalmente. Existem outros filtros também, né? A indústria vai inovando aí, vai tentando melhorar a relação dos impactos ambientais, como benefício, como a gente já viu, né? Benefício ambiental, social e econômico também. Em relação à poluição atmosférica, nós temos aí também alterações, né, em todo o ecossistema, em todos os ecossistemas, e a atmosfera tem também muita em relação aos impactos na saúde, tá, gente? Da saúde também tem expressividade de doenças respiratórias. Vamos falar agora da poluição aquática e de solo, né, que é a poluição edáfica. Então, a gente sabe aí sobre o uso de compostos químicos, o uso de óleos e graxas, que em relação, por exemplo, ao petróleo, né, quando tem a contaminação e a poluição no mar pela extração e captação do petróleo, pode acontecer o acidente de derramamento de óleo. Então, é uma poluição aquática porque ela mata a fauna, né, é chamado de maré negra, tá, gente? Essa poluição aí por óleos, graxas, petróleos e seus respectivos derivados aí. E essa maré negra, ela faz o quê? Mata a fauna aquática, reduz a fotossíntese, né, do ambiente, e ela decorre, como ela não é solúvel em água, ela decorre rapidamente aí pelo mar e é bem difícil de se tratar. Inclusive, uma das tecnologias para se tratar isso é a biorremediação, que é uma tecnologia verde, que são micro-organismos que consomem ou degradam, né, esses componentes químicos aí presentes nessas substâncias. Outro ponto significativo da poluição aquática e edáfica são o uso de agrotóxicos, né? A gente sabe que na Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem uma parte de logística reversa que é só para retornar a embalagem de agrotóxico. Por quê? Porque são materiais também que não reagem, eles ficam bioacumulados ou acumulados nesses compartimentos ambientais. E também naquele fórum que a gente falou sobre agrotóxico, eu coloquei lá o link para você sobre um livro da pesquisadora, a Larissa, que ela tem um atlas aí de agrotóxicos, falando, né, que o Brasil utiliza agrotóxicos que países
desenvolvidos não utilizam, desde a Segunda Guerra Mundial, como DDT. Então, ele é uma toxicidade muito grande também, tá? Vamos ver aí sobre o uso dos plásticos, né? Eu coloquei alerta em vermelho aí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os microplásticos no próximo slide. E outra disposição aí sobre a questão aquática, que a gente viu sobre a eutrofização, né? A eutrofização artificial, que é o excesso de nitrogênio e fósforo na água. Então, a eutrofização natural, ela é o quê? Quando morre um animal, ele se decompõe, certo? Naturalmente, porque o corpo hídrico consegue se autodepurar. Quando tem carga excessiva, né, que a gente viu aí alterando o ciclo do nitrogênio e do fósforo, a gente tem uma eutrofização artificial, onde o rio não consegue fazer autodepuração, então ele fica completamente impactado, sobrecarrega, né, esses corpos hídricos. Tanto o efluente líquido, sólido, né, os resíduos sólidos, os efluentes líquidos, domésticos industriais. E eu coloquei os EPIs porque se relacionam aí com o uso de agrotóxicos, que impactam o meio socioeconômico. Antigamente não se utilizava esses agrotóxicos, tá? Nós vamos falar um pouquinho do microplástico aqui no próximo slide.